Então, meus irmãos, como o nosso pastor já colocou, devido a condições que fogem ao nosso controle e que estão na soberania de Deus, ele hoje estará como mais um espectador nosso e tendo a oportunidade também de poder descansar. Então, eu vou fazer a nossa escola bíblica dominical hoje, dando sequência às qualificações para o presbítero. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Deus eterno, todo-poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia, o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui, reconhecendo o senhorio de Cristo, a glória de Cristo em nossas vidas. E obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Também pedimos especialmente pelo nosso pastor Leonardo, pedimos que o Senhor possa trazer uma pronta recuperação a ele, que o Senhor possa devolver a ele uma condição plena da voz, instrumento de uso para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que o Senhor seja comigo, que eu seja fiel à tua palavra e que possamos, Senhor, sair daqui com entendimento maior, capacitados para podermos escolher, Pai, aqueles que estarão na liderança da tua igreja. E é no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, teu amado Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, inicialmente vamos fazer aqui uma revisão do que foi dito na semana passada sobre as qualificações dos presbíteros que está lá em Tito, capítulo 1, dos versículos de 5 a 9. E aqui nós encontramos que o presbítero ele deve ser irrepreensível, não imputável com alguma ofensa. E nós vimos que o pastor comentou que aqui é uma referência de que não existe nada que vá de encontro àquela pessoa que está para ser presbítero, que está candidato para ser presbítero, que não existe nada externamente que vá contra a honra, contra a dignidade daquela pessoa. E principalmente, nada que vá fazer com que essa pessoa possa denegrir o Evangelho de Cristo. Também ele deve ser marido de uma só mulher, deve ser honesto, deve ter fidelidade e devoção à sua esposa. Então, nós como membros, devemos olhar para essa pessoa e ver como essa pessoa lida com a esposa, ver como é a relação dessa pessoa com a esposa, a intimidade que existe com relação a Deus como casal, né? E que não exista nada que possa desabonar esse homem que se candidata a ser presbítero com relação à sua esposa. Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E aqui o pastor colocou de forma bem ampla e clara que o objetivo aqui não é se ater se o filho é crente ou não, porque isso não cabe ao pai ou aos pais a salvação dos filhos. Isso é soberania de Deus. É óbvio que nós, como pais, temos que instruir os filhos nos caminhos do Senhor. E aqui ele fala principalmente se esse filho, por acaso não sendo crente, ele é aquela pessoa, aquele filho que respeita o pai, que vive principalmente sob o teto do pai, vive na mesma casa e que tem um respeito e que segue em harmonia e em paz naquele lar. E muitos dos textos que estão sendo colocados aqui, porque essa aula ela é do pastor Leonardo, né? Então ele preparou, são desse autor, né? Muitas das colocações que ele fez aqui, do David Mathis, né? Worker for Your Joy. E foram baseados nesses textos que a aula foi preparada. Então, uma outra característica que nós vamos ver agora de forma mais aprofundada para as qualificações dos presbíteros é não arrogante. Os pastores não devem ser arrogantes, entre outras razões, porque eles devem primeiro ser homens sob autoridade, mordomos de e sob as palavras de Cristo e seus apóstolos. Então nós podemos observar aqui que esses homens
devem estar submetidos à autoridade de Cristo, devem estar submetidos àquilo que os apóstolos preconizam e deixam de forma clara nas Sagradas Escrituras. Paulo identifica alguém que é ensoberbecido, ou seja, ao contrário, como alguém que ensina uma doutrina diferente e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que está de acordo com a piedade. 1 Timóteo 6, 3, 4. Então aqui, ele não pode querer ensinar algo que seja contrário ao que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, quando vocês estão a conversar com alguém, com um presbítero, ou com um candidato a presbítero, é importante que vocês observem se essa pessoa constantemente está a conversar com vocês, a aconselhar vocês de acordo com o que preconiza a sã doutrina. Então, é importante que vocês que vão eleger um presbítero estejam atentos a esse princípio. No cerne da tarefa pastoral está o ensino, e não o ensino de si mesmo. O presbítero está a ensinar dele próprio, daquilo que ele acha correto, ou ele se baseia na Sagrada Escritura? Ele está sempre apontando o Evangelho, sempre apontando na direção de Cristo. É importante. E não o ensino de si mesmo ou de suas preferências ou opiniões pessoais, mas o ensino das sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 3,6, Paulo menciona a condenação do diabo em quem seu orgulho e presunção inchada não se curvaria à autoridade de Deus. E é muito interessante porque quando eu soube que ia fazer essa aula e eu comecei a ler o texto, a gente também fica avaliando a nossa vida como cristão, primeiramente, porque o pastor várias vezes mencionou, será que essas qualificações elas são única e exclusivamente daqueles que querem exercer uma função de liderança na igreja? Não seriam qualificações e não são qualificações que todo cristão, todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, deveria buscar constantemente? E nós, eu no caso, nós que somos já presbíteros eleitos, não deveríamos estar revisitando constantemente essas qualificações para podermos nos avaliar quem somos, e vocês constantemente avaliando se nós nos mantemos fiéis? Ou seja, não podemos ser eleitos pela igreja e pronto, agora não precisamos mais ter preocupação com isso. Isso deve ser algo que está constantemente revisitando os nossos corações, e nós temos que orar por isso, pedir que o Espírito Santo nos oriente com relação a isso. O próprio Jesus, o grande pastor e bispo das nossas almas, é o líder humilde, paradigmático, que tomou nota, olhou e se entregou pelos interesses supremos dos outros. Então, nós constantemente temos que estar olhando para aquele que é o pastor perfeito, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós constantemente. O trabalho pastoral nunca obscurece nem substitui a perfeita humildade de Cristo, que se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz, mas procura fazer eco da sua humildade e por isso apontam para isso nos nossos esforços diários. Ou seja, nós devemos constantemente estar nos esforçando para apontarmos para Cristo, que é o bom pastor, aquele que é perfeito. Em primeiro lugar, e aqui é interessante que agora nós vamos ver uma sequência de slides que enfatizam a humildade, uma característica que é muito importante e que Cristo é o maior exemplo de humildade que nós tivemos. Em primeiro lugar, a mão humilde de Deus desce, ele toma a iniciativa. Surge então a questão, agora vai humilhar-se? Acolherá e aceitará o seu trabalho desconfortável
até mesmo doloroso, ou tentará explicá-lo, ou até mesmo reagir contra ele. Quando nós estamos nessa situação, nós temos que nos humilharmos constantemente, porque iremos nos deparar com situações que exigem humilhação, que exigem entrega, que exigem sacrifício, que exigem desconforto. E se nós não tivermos um coração humilde, se nós não tivermos um coração contrito, nós não estaremos disponíveis para servir a igreja, para servir ao Senhor. Humilhamo-nos não é algo que decidimos fazer no nosso tempo livre ou para nos aperfeiçoarmos em alguns passos simples. A humildade é uma obra de Deus. E aqui também é uma coisa muito importante. Deus, o Espírito Santo, é que trabalha nos nossos corações para que possamos ser humildes. Porque a tendência é nós querermos nos vangloriarmos de qualquer coisa. É isso que o nosso coração pecaminoso quer, ter a glória, por menor do que seja a situação ou a condição. A humildade é uma obra de Deus, a sua mão faz a humilhação. Então ele dá-nos a dignidade de reconhecer e acolher a sua obra e humilhar-nos. Os pastores humildes procuram dar o benefício da dúvida e esperar o melhor, não presumir o pior dos membros do rebanho. E aqui a postura que aquele que quer ser presbítero tem no trato com a igreja. O benefício da dúvida e esperar o melhor, não ter uma justiça própria. Não deixam que o cinismo e a amargura em relação ao seu povo se envolvam e apodreçam nos seus corações. Então podem existir determinadas situações dentro da igreja que podem contaminar o coração. Se você não tiver um coração humilde, se você se sentir superior, se você se sentir pela posição que Deus lhe deu para que você tenha humildade, faça com que você se julgue melhor, que tenha a justiça própria. Tenha um tipo de bondade de espírito e não menos zelo pela honra de Deus que os impede de ter medo de estar errados e, portanto, de sentir uma necessidade constante de autoproteção. Ou seja, nós temos que aprender a sermos vulneráveis. Nós temos que estar dispostos a sermos vulneráveis e não podemos pensar em nós mesmos, na nossa reputação, na nossa aparência, naquilo que nós transparecemos. Não. Nós temos que estar constantemente humilhados perante o Senhor. E é importante que a igreja perceba isso, na posição, na qualificação do presbítero, naquele que quer exercer a função de presbítero. Não irascível denota não apenas uma questão de perder a paciência, mas de estar inclinado para a raiva. Então isso fala muito aos nossos corações, que nós temos que exercer a paciência, nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter mansidão, porque nós sabemos, o pastor ele menciona várias vezes, na igreja nós encontramos muitas situações difíceis, muitas situações desafiadoras e muitas situações diferentes ao lidar com todos os irmãos. E Deus também usa essas situações para tratar os nossos corações, não é? Então nós temos que ter paciência e não podemos estar inclinados para a ira ou a raiva. Não dado ao vinho, nem violento. E aqui é interessante porque isso não quer dizer que não se possa
beber, né? Como nós vemos lá em 1 Timóteo 5,23, quando Paulo aconselha Timóteo que ele não bebesse só água, mas que ele pudesse tomar um pouco de vinho por causa do problema que ele tinha no estômago e também de outras enfermidades. Mas isso está longe da pessoa ser dada ao vinho, da pessoa se embriagar. A questão, no entanto, vai além do conselho sobre moderação. Juntamente com não violento, não brigão e não amante do dinheiro, ordena um comportamento oposto aos hábitos. Então é interessante que aqui o texto fala de que nós devemos ser ter uma atitude oposta a esses hábitos que são desqualificadores. Ordena um comportamento aos hábitos ofensivos dos falsos mestres e de outras pessoas ímpias. Então, quando olhamos para um crente, e aqui especificamente para um presbítero, tem que ter um comportamento oposto àqueles que ensinam uma doutrina falsa e também àqueles que são pessoas ímpias que não são crentes. Tem que ser diferente, tem que chamar a atenção a postura e a conduta do crente e daquele que almeja o presbiterado. Estas expressões funcionam para descrever o caráter exigido aos bispos, presbíteros, através do contraste. Então esse contraste tem que ser muito evidente, como nós vemos contraste de luz com as trevas. Então, aquele que professa a Cristo, que tem o Espírito de Deus dentro de si, tem que ter essas características contrastantes. Nem cobiçoso de torpe ganância. E aí, o termo aqui no grego, ele diz de forma bastante clara, descaradamente ganancioso por dinheiro, avarento, afeiçoado ao ganho desonesto. Então, quando a gente lê esse texto, essa frase, parece muito claro, não é? Ganancioso por dinheiro, avarento, afeiçoado ao ganho desonesto, demonstrando uma desonestidade para ter recursos, para conseguir, entre aspas, o seu sustento. Isso parece claro, mas nós vamos ver a seguir uma das coisas importantes, que não vai ser só a questão do ganho desonesto. A pessoa que ela ama tanto o dinheiro, que pode ser que um dia ela venha a ser desonesta, mas pode ser que ela ame muito o dinheiro ao longo de toda a sua vida, e ela nunca precisa ser desonesta para ganhar esse dinheiro, para ser avarento, para ser ganancioso. Obrigado, pastor. A forma como o cristão lida com o dinheiro diz muito sobre o nosso Cristo. Isso aqui é muito importante, porque o nosso comportamento com relação ao dinheiro, nós que professamos a fé em Cristo, pode trazer um mau testemunho. E Cristo, obviamente, é completamente oposto a essas características. É uma das nossas maiores oportunidades de nos mostrarmos diferentes do mundo. É uma grande oportunidade que nós temos, né? Mostrar através da forma como nós lidamos com o dinheiro que nós somos diferentes do mundo, ou simplesmente iguais a ele. Obviamente não é isso que nós esperamos e queremos. O ponto de Jesus para o seu povo é claro: sejam ricos para com Deus, o que significa lidar com o dinheiro de tal forma que mostremos que Deus e não o dinheiro é o nosso maior tesouro. Obviamente que esse tem que ser o nosso objetivo principal. Ou para o dizer de forma negativa: não acumulem para vós tesouros na terra, mas estejam atentos a toda a cobiça. Então nós devemos estar atentos a qualquer tipo de cobiça, para a qual Jesus dá esta justificação penetrante, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Então,
Eu não sei se o pastor já comentou na igreja, mas conosco do conselho, ele já falou várias vezes que Jesus fala mais sobre dinheiro do que salvação. Não é isso, pastor? Isso, do que sexo e inferno. Ou seja, a importância que o dinheiro tem na vida da pessoa. Como nós nos relacionamos com os outros, como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, com a nossa família e principalmente dentro da igreja. Então, isso é muito importante. A sua vida não consiste na abundância dos seus bens, mas quem de nós, vivendo nas glórias do mundo material de Deus, não precisa de um lembrete regular? Então, é como eu falei, nós temos que estar sempre revisitando, nós temos que estar sempre meditando, orando e pedindo que Deus, através do Espírito Santo, fale aos nossos corações e mostre a cada um de nós como nós temos vivido em relação ao dinheiro. O dinheiro é um poderoso revelador da alma humana. Então, o dinheiro mostra como as pessoas são, como nós somos. O que fazemos e deixamos de fazer com o dinheiro pode expor as profundezas do nosso ser interior, de formas que muitas vezes não vemos e mostramos de outra forma. Então nós podemos ter um comportamento que é completamente influenciado pelo dinheiro e não temos consciência disso. O dinheiro pode proporcionar uma visão maravilhosa e assustadora dos nossos recantos mais profundos. Porque é essencial ter pastores que não sejam seduzidos pelo dinheiro. Então, depois de vermos vários textos aqui falando da relação do dinheiro, da nossa relação com o dinheiro, do comportamento que o dinheiro pode trazer para as nossas vidas, porque é essencial ter pastores que não sejam seduzidos pelo dinheiro, não apenas para que o ensino pastoral e a governança não sejam vendidos a quem der mais, mas principalmente pela forma como lidamos com o dinheiro, que demonstra o que acreditamos sobre Deus. Então, o pastor também já comentou várias vezes de várias igrejas que defendem, que ensinam uma teologia voltada pela barganha. Várias igrejas que têm preocupações que ela precisa estar muito cheia, independente da teologia, da doutrina que é ensinada, porque pensam somente nos lucros que eles vão receber. Hebreus 13:5 deixa a ligação bem clara, porque manter a sua vida livre do amor ao dinheiro, porque ele disse, nunca te deixarei, nem te desampararei. Então isso aqui é importante porque demonstra a nossa dependência e a nossa confiança em Deus e não no dinheiro. Então às vezes podemos estar numa situação difícil financeiramente e vamos mostrar dependência de Deus, mas o contrário também é verdadeiro. Podemos estar numa situação estabilizada e aí não mostramos dependência de Deus, porque confiamos no dinheiro. Confiamos que quando temos dinheiro, estamos tranquilos. E o que a palavra de Deus diz não é isso. E também é interessante que em Hebreus 13:5, antes desse texto, ele fala que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos dá. Então, muitas vezes, nós, na nossa ânsia, na nossa ganância, nós queremos mais do que aquilo que Deus já está nos dando. Então, muitas vezes nós pedimos o pão nosso de cada dia, e Deus nos dá o pão nosso de cada dia.
e nós não conseguimos reconhecer que já temos esse pão nosso de cada dia, que aquilo é o suficiente, é aquilo que Deus quer para a nossa vida. O pastor que derrama amor ao dinheiro, por mais sutil que seja, diz à sua igreja e ao mundo que ter Deus não é suficiente. Então, acabei de falar agora. Então, um presbítero, aquele que almeja ser presbítero, tem que ter como qualificação não ser avarento, não ter torpe ganância. Além disso, aqueles que amam o dinheiro de Jesus não amam verdadeiramente a Deus. Mais uma vez, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em vez disso, precisamos de líderes que mostrem à igreja e ao mundo que Deus, e não o dinheiro, é o nosso refúgio, esperança, segurança, conforto e paz. Então não somente nós que exercemos a função de liderança, mas toda a igreja e todos os crentes têm que mostrar ao mundo que a nossa confiança está em Deus. Por que revestir as nossas vidas de vapor com ouro, quando o cobre é suficiente? Por que buscar mais, se já temos o suficiente? Por que não nos contentamos com aquilo que Deus nos tem dado? Quando Deus faz o milagre de destronar o amor ao dinheiro no coração humano, Ele planta no seu lugar uma ânsia crescente de dar e o de fazer com alegria. Então é interessante que esses textos vêm mostrando um trabalho que o Espírito Santo faz no nosso coração, nos livrando da ganância, até nos tornando dependentes da soberania de Deus, até que cheguemos à ânsia crescente de dar e o de fazer com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, muitas vezes, nós podemos dar, mas com o coração preso àquilo que nós estamos dando. Isso já aconteceu comigo. Fica aquela obrigação, eu tenho que dar, mas o meu coração não está desprendido, o meu coração não está alegre, eu não consigo ver o benefício que aquilo tem, de poder alcançar outras pessoas, de poder ajudar na obra de Deus. Então, não basta somente dar, tem que ser com alegria, e é isso que Deus quer de nós. Como também não basta nós servirmos de uma forma que não seja de doação, com o coração aberto. Cristo pretende que a sua igreja seja liderada por homens que não só estejam livres da tirania do dinheiro, mas que conheçam e se lembrem regularmente das suas palavras. Há maior felicidade em dar do que em receber. Cristo quer líderes que não sejam doadores relutantes, mas alegres, e não apenas individualmente, mas juntos como uma equipe de líderes, para que as nossas igrejas também se tornem doadores alegres com um só corpo. E aqui é uma coisa muito importante, não basta um ser assim, todos temos que ser assim, porque nossas igrejas também se tornem doadores alegres como um só corpo, ou seja, missões, nós temos missões. Nós, como conselho, gerenciamos o dinheiro da igreja. Então, esse coração, ele também tem que estar presente, não apenas em um, ele tem que ser uma característica de todos.
partindo da liderança e de toda a igreja. Tem que haver um entendimento da importância que nós temos quando nós estamos administrando os recursos que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos concede para que façamos isso. E aqui são outras características, e agora são características que seriam características boas e benéficas em oposição a outras características que não devemos ter. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, como nós vimos anteriormente, aqueles que são presbíteros, aqueles que querem ser presbíteros, estar na liderança, tem que apontar sempre para Cristo através da palavra fiel e não com seus conceitos e doutrinas próprias, que é segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E também, como Pedro fala, que nós devemos estar preparados para responder àqueles que anseiam por saber da esperança que nós temos. Então, essas seriam as qualificações para os presbíteros. Eu acho que vamos ter uma eleição no próximo dia 2 de fevereiro, devemos meditar nesse texto, devemos voltar a esses textos das Sagradas Escrituras, que estão lá em Tito e 1 Timóteo 3, que falam sobre as qualificações dos presbíteros, para que possamos conscientemente avaliar, ver se o candidato ou os candidatos preenchem esses critérios, para que possamos votar de acordo com a vontade do Senhor. Então, vou tentar dar umas palavrinhas aqui, agradecer ao Marco pela missão que ele pegou ontem à tarde, né? E não foi assim 1 hora, era lá pelas 4, 5. Então, agradecer ao Marco aí pela disposição de ter pegado a aula e tentar fazer aqui apenas algumas observações acerca desses tópicos que foram levantados. Acerca da humildade, não existe, tirando Jesus Cristo, não existe nenhuma pessoa que nasça humilde. Todos nós nascemos arrogantes, indispostos à pessoa de Deus. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. E por isso que o autor vai trabalhar nessa ideia de que a humildade não é algo que você consiga produzir por si. É conforme o seu nível de arrogância e conforme a maneira como Deus quer te usar, que Ele vem em sua direção e te esmaga. E por isso que o Marco coloca lá, qual vai ser a minha resposta quando a mão de Deus pesar sobre a minha vida? Então, por exemplo, ontem, quando eu comecei a perder a voz, qual seria a minha resposta? Eu seria arrogante demais para dizer, não tenha ninguém que possa me substituir? Ou eu vou dizer, não, Deus está pesando a mão sobre mim, para que eu cada vez mais confie mais nele e que ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Então é uma coisa importante para a gente pensar que tem uma outra coisa que esse autor fala, que o presbiterato não é o lugar para a pessoa aprender a ser humilde. Ela já tem que chegar lá com um certo nível de humildade. Porque tem coisas que, ao exercer o ofício, seja de diácono ou seja de presbítero, que nós conseguiremos aprender. Então, eu posso, ao longo do meu ofício, aprender a me comunicar melhor e a lidar melhor com as pessoas. Eu posso aprender, de uma certa forma, a cada vez mais ser mais generoso. Eu posso aprender como presbítero
como pastor, cada vez mais o quanto a gente precisa investir em missões. Então hoje, a gente está mais ou menos a 1/5 do que é o meu sonho de que a gente invista em missões, em termos de percentual do nosso orçamento. Então eu posso aprender com o tempo de que vale mais a pena a gente deixar de ter coisas cá na sede, para que futuras plantações ou missionários que estão no campo recebam mais. Eu posso aprender isso. Agora, humildade não. Humildade, você já tem que chegar com uma quantidade mínima para que a exposição e, de uma certa forma, o poder de influência que a gente tem sobre a vida das pessoas não seja usadas para o mal. Então, o orgulho pode fazer com que líderes exerçam a influência de uma maneira negativa sobre a vida de vocês. E a gente vai usar essa influência para o nosso próprio benefício. Então, esse é um detalhe bastante importante sobre essa questão da humildade e do orgulho. E porque depois, quanto menos humilde ou quanto mais arrogante a pessoa for, e por qualquer razão que seja, ela se encontre numa posição, Deus vai trabalhar de maneira intensa na vida da pessoa. E Ele vem, não sei quantos de vocês já assistiram aqueles filmes nos Estados Unidos, que leva o carro para o ferro velho e vê uma máquina e esmaga. Quanto mais arrogante, maior vai ser a pressão da máquina. E Deus esmaga mesmo. Deus esmaga, isso é a primeira coisa. E isso naturalmente vale para a vida de toda a igreja. Que a humildade é uma marca na vida de Cristo. E nós estamos a ser conformados à imagem dele. Então, quanto mais humilde nós somos, mais parecido com Cristo nós somos. Quanto mais humilde nós somos, mais nós colocamos o outro em primeiro lugar. Foi isso que Cristo fez no texto que é citado de Filipenses 2, quando ele se esvazia e desce, encarna. Foi por nós. Foi pelos nossos irmãos ao longo da história ao redor do mundo. É se colocar numa posição para ser esmagado. E ele foi esmagado. Ele resolveu levar a pena e a culpa nossa para que nós pudéssemos ter vida. E aí a gente recebe isso dele, a gente se torna arrogante. Ao nível nosso de imbecilidade. Olha onde a gente chega. Então, humildade. Segundo ponto, em relação a não sórdido de torpe ganância. Eu tenho tentado falar sobre esse assunto de uma maneira mais constante, seja individualmente ou seja na vida da igreja. O amor ao dinheiro, e eu falo isso como alguém que gastou quase 10 anos. Na verdade mais, né? Se Deus me chamou aos 31, foram 31 anos vivendo em função do dinheiro. Desde a minha infância com muitas privações, que essas privações, eu não era cristão, me levaram e eu escolhi responder negativamente com o desejo de nunca mais querer passar por privações e de nunca mais querer que nada faltasse ou coisas que eu desejasse, que eu sempre as tivesse. Em que eu escolhi minha profissão, eu me matei de trabalhar, eu quase joguei meu casamento no lixo por conta do dinheiro. Lembrando que a partir dos 16 anos, como cristão, e o amor ao dinheiro, ele é algo destrutivo. Ele prende o nosso coração. E uma das coisas importantes para a gente aprender acerca do amor ao dinheiro é que ele não se manifesta apenas na vida do rico. Ele se manifesta na vida do pobre, daquele que tem menos. Ele se manifesta, por exemplo, na vida daquele que passa por privações, quando ele acha que os problemas da vida dele, que a felicidade dele será resolvida através do dinheiro e não através de Cristo.
Isso é amor ao dinheiro. Mas pastor, eu estou negativo lá no meu banco. Eu estou com 100 euros na minha conta para passar um mês. Eu seria mais feliz se na minha conta tivesse 2.000 euros para fechar um mês. Isso é amor ao dinheiro. E eu já tenho falado isso aqui na igreja e eu vou falar de novo. Se você está a passar por necessidade, procure a junta diaconal. Dos nossos, pelo menos dos nossos, nós não queremos ninguém passando necessidade. Foi um compromisso que nós assumimos como conselho quando a gente saiu do espaço antigo. Que eu não sei se parece, mas a gente está gastando mais com essa renda do que da renda antiga. E a gente falou, a gente só vai se a gente puder, no mínimo, continuar a auxiliar aqueles necessitados da mesma forma que a gente faz hoje. É no mínimo dessa forma. Então a gente tem um compromisso, nem que a gente tem que dar do nosso. Compromisso que o conselho assumiu. E então não passe. Até porque passar a necessidade e não buscar ajuda, isso é uma forma do quê? De orgulho. E a gente tem que ser humilde. É mais bem-aventurado dar do que receber? É. Mas talvez, se Deus colocar uma circunstância na sua vida que você receba, você vai ver a importância de que quando você tiver, a importância de dar. Você vai aprender pelo contraste. E eu tive que aprender muito sobre o amor ao dinheiro às duras penas. Eu falei que eu quase perdi, que eu quase joguei meu casamento no lixo, mas minha saúde também foi. E o amor ao dinheiro, ele não pode estar presente, não apenas na nossa vida como liderança, mas na vida da igreja como um todo. Uma coisa que eu falo com amigos meus que são missionários, em alguns momentos em que a gente fazia alguma oferta, o cara falou, Léo, mas você tem certeza? Fica tranquilo, a fonte do dinheiro é a mesma. O que Deus espera de nós é que a gente faça uma distribuição desse negócio, mas no reino. Aquele que provê para mim é o que provê para o meu amigo que está na Mongólia. Aquele que provê para mim é aquele que provou para o médico, para o advogado, para o contabilista, para o lixeiro, para o TI, para o dentista, para o corretor de imóveis, para quem quer que seja, para o eletricista, para quem trabalha na restauração. Não importa, a origem é a mesma. E nós, como corpo de Cristo, nós somos convidados, nós somos ordenados a fazer essa distribuição. E quando a gente distribui, a gente dá com alegria, uma das coisas que a gente faz, a gente mata o amor ao dinheiro. E a ação de matar, por exemplo, a minha libertação, falei aqui uma linguagem não muito presbiteriana, né? A minha libertação do amor ao dinheiro que eu tinha mais grave, ela foi quase que instantânea, ela foi instantânea. A hora que Deus colocou no meu coração o desejo de abandonar as coisas, ainda não sabia que seria para ser pastor, mas para seguir no ministério. Naquele domingo, 17 de maio de 2015, no dia seguinte eu queria pedir as contas, porque eu não me importava mais com o dinheiro, o que eu queria era servir o rei. Só que isso não significa que a luta do meu coração não existe até hoje. A luta do meu coração existe até hoje. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar essa desgraça que constantemente tenta surgir no meu coração. E uma das formas de matar isso é ajudar os outros. Uma das formas de matar isso é ofertar mais na igreja. Uma das formas de matar esse amor é ver que a gente não depende do dinheiro. A gente depende de Deus. E o amor ao dinheiro, ele vai se manifestar de formas piedosas. Vou dar um exemplo de uma forma piedosa que o amor ao dinheiro vai se manifestar na minha vida e no meu casamento. Eu estou falando isso para falar as coisas ruins minhas e não ficar expondo pessoas, certo?
Mas eu e a Dani, nós não temos filhos. Os que nós temos, espero encontrá-los na eternidade. E por conta disso, a gente tem uma preocupação. Quem vai cuidar de nós quando a gente ficar velho? Vocês sabem que eu não quero ficar muito velho, quero morrer cedo. E quero morrer talvez pregando, né? Vai dar um trabalho para vocês no domingo aí, mas essa ideia de que existe uma parte nossa que tem que ser prudente em fazer alguma reserva. Alguém discorda disso? Eu tenho que fazer uma reserva. É provável que meus pais morram antes de mim. Então a gente tem que, de alguma forma, ir montando uma reserva. Agora, quem disse que quando eu for montar essa reserva, eu tenho que montar uma reserva que vai me proporcionar o mesmo estilo de vida que eu tenho hoje, ou melhor do que eu tenho hoje? Porque às vezes, em nome da preocupação com o futuro, eu vou deixar de abençoar alguém que está em necessidade. E isso não pode ser, na nossa vida não pode acontecer isso. E aí eu falo como aqueles que lideram e como aqueles que são parte do corpo de Cristo. Porque existe, essa é uma pergunta que eu faço para a Dani de vez em quando, você acha que existe alguém mais capacitado para fazer o trabalho que você faz? Existe alguém que poderia fazer melhor a tua profissão do que você? Vamos supor que seja tipo o Lucas aqui, gerente de alguma coisa em TI lá na empresa aérea. Tem alguém que seja mais capaz do que você? Vai ter alguns, vários, talvez. Mas Deus escolheu dar a ele a vaga e dar a ele a capacidade para manter esse emprego. E se Deus quiser tirar? Então, às vezes, a gente põe a nossa confiança no dinheiro, mas Deus nos dá o dinheiro através das nossas capacidades, das nossas funções. Então, assim, não, mas eu trabalhei. Não seja tonto. Deus te conduziu até lá, Deus deu sua capacidade. Deus te deu estudo. Deus te abriu a vaga. Ué, você quer um negócio mais doido que minha vinda para cá? Deus criou uma necessidade que não existia na igreja. Bem na época eu estava terminando meu curso. Eu estava sem rumo, eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Eu imaginava que eu fosse voltar para o Brasil se alguém me quisesse, mas ninguém estava sinalizando que me queria. Aí vocês ficaram com o resto, pô. Entendeu? Mas Deus, Ele cria essas coisas. Não é pela nossa capacidade. E uma outra coisa, quanto mais Ele nos dá, não é para que nós tenhamos mais. É para que a gente seja mais generoso. Então eu lembro de um amigo meu presbítero lá de São Paulo, que ele tinha um bom padrão de vida, classe média alta, e ele falava assim, eu não vivo melhor. Eu poderia ter um padrão de vida acima do que eu tenho hoje. Falei, tá, e aí? Não, e eu não vivo, porque aí assim eu posso também doar mais. Eu conheço pessoas que optaram por um estilo de vida mais simples, que a gente cria essa ilusão do tipo de vida ideal. E quem disse que você precisa de tudo isso? E existem pessoas então que vão abrir mão de estilo de vida para que possa auxiliar pessoas. Então o que é? Falei pouco essa palavra hoje, acho que vai ser a primeira vez. O que é pecado em relação ao dinheiro? Por exemplo, se eu, Leonardo, por conta da minha vontade de ter um futuro melhor, de estar provendo para mim, aí existe o aspecto da prudência que a gente de fato faz, mas eu jamais posso deixar de ajudar alguém em necessidade se eu tenho sobrando. Ou digo mais, às vezes eu ter menos naquele mês para ajudar alguém. É eu deixar de sair um mês inteiro para comer para abençoar uma pessoa. É eu tirar da minha reserva porque tem alguém numa situação pior do que a minha.
Agora me fala, essa luta é fácil? Não é. Mas nós temos que entrar nela de cabeça. É entrar ela com a guarda montada. E é entrar nela desferindo golpes, para que a generosidade seja uma marca da nossa vida individual e da nossa vida como igreja. Porque uma das coisas que eu tenho no meu coração, como pastor aqui das Pedras Vivas, pelo menos temporariamente, é de que a gente vai ser tentado a querer ter mais aqui, a ter mais para nós, sendo que tem muita gente lá fora que Deus escolheu e que precisam adorar a Deus, e elas precisam ser alcançadas. Não apenas por conta delas, mas porque Deus merece essa glória, porque Deus merece essa adoração. E isso passa por dinheiro. Como que vocês acham que nós vamos trazer um pastor ano que vem para cá, para a gente começar um trabalho de plantação de igreja? O cara precisa comer, meu. A família dele precisa ser sustentada de uma maneira digna. E se nós não formos generosos, Deus vai fazer de um outro jeito e vai dar oportunidade a outras pessoas. Agora a oportunidade é oferecida a nós como liderança e a vocês como igreja. Então o conselho, em vários momentos, isso aqui é importante para vocês entenderem até uma das razões que a gente mudou para cá, é porque nós cremos que a igreja não é uma instituição financeira. Ela não foi feita para acumular. Ela foi feita para investir no reino. E nós vamos, se Deus nos der fidelidade a Ele, nos der saúde, investir no reino. A começar do nosso bolso individual como presbíteros e pastor, a começar administrando o orçamento da igreja e passando pela vida de vocês. Humildade e ausência de amor ao dinheiro. Generosidade é a marca da vida cristã. Quando a gente olha, qual foi o grande exemplo de uma pessoa que amou o dinheiro, que era próxima a Jesus? Judas. Pensem sobre isso. Quando forem votar, quando forem viver, quando olharem para nós, quando forem cobrar a igreja de coisas que nós não estamos a fazer. Nós somos chamados a matarmos o amor ao dinheiro, porque nós temos aquele que é a fonte de toda riqueza, aquele que é a fonte de toda alegria, aquele que nos deu a salvação, aquele que nos sustenta diariamente e aquele que vai nos levar para um dia estar junto dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração generoso. Eu acabei falando demais. Eu vou guardar a voz para a bênção. Fazer oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, porque fomos expostos à Tua palavra, fomos expostos à Tua verdade, e que, Pai, essa palavra, essa verdade que fomos expostos possa encontrar solo fértil em nossos corações, criar raízes, frutificar, Pai, para o Teu reino. Que o Senhor possa também trazer uma consciência para os nossos corações e mentes, para que possamos, Pai, estar capacitados para escolhermos mais um presbítero para Pedras Vivas, Pai. Peço que o Senhor abençoe também o restante do nosso dia, abençoe, Pai, o pequeno almoço que vamos ter mais tarde, culto de adoração a Ti, e também, Senhor, a reunião de oração que teremos, encontro de adolescentes e jovens. Sabemos que o Senhor é o Deus soberano e poderoso, Pai, que o Senhor possa abençoar ricamente a cada um que está aqui. E é em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Teu amado Filho Jesus, que nós oramos. Amém.